Antes de ser chamado por Jesus para ser discípulo, Mateus era um publicano, uma figura odiável, que seria um cobrador de impostos. E por conta disto, em muito de suas escritas, encontramos parábolas envolvendo a questão econômica e financeira. Uma delas é a parábola dos talentos. Talento é uma unidade indicativa de um ganho financeiro bastante significativo. Ter um talento significava para a época algo como 15 anos de trabalho de um operário comum. Então, o possuidor de um talento era possuidor de uma quantia financeira significativa para a época. Um homem rico, segundo essa parábola, antes de viajar, chamou 3 servos. Deixou com um deles, para ser administrado, 5 talentos. Deixou com outro, para ser administrado, 2 talentos. E deixou com o terceiro 1 talento. Pois bem, ficou algum tempo fora, retornou e mandou chamar seus servos. O primeiro disse a ele que, em função daquela quantia, ele investiu e conseguiu ganhar outros 5 talentos. Portanto, devolveu ao seu senhor 10 talentos. O homem rico ficou muito feliz, evidentemente, enalteceu o seu servo e o mandou entrar para que juntos se regozijassem daquela situação. Mandou chamar o segundo servo, o qual havia recebido 2 talentos, e ouviu uma resposta semelhante, que o servo havia investido e conseguiu ganhar outros 2 talentos, e entregou ao seu senhor 4 talentos, portanto. O homem rico, mais uma vez, ficou extremamente feliz, enalteceu o seu servo e o mandou entrar para desfrutarem juntos do prazer daqueles ganhos. Mandou chamar o terceiro servo. O terceiro servo se mostrou temeroso e disse a ele o seguinte: meu senhor, eu fiquei com receio do que poderia acontecer com o talento que me foi dado. Como o senhor é uma pessoa muito rigorosa, eu resolvi enterrar aquele talento para que nada acontecesse com ele e para que eu pudesse entregá-lo tal qual o senhor havia deixado comigo. Portanto, está aqui o mesmo talento que me foi entregue, que foi deixado à minha responsabilidade. O homem rico ficou furioso, chamou o servo de preguiçoso e o amaldiçoou e mandou que ele fosse embora dali para as trevas externas, onde encontraria ele choro e ranger de dentes. Pois bem, essa parábola serve para uma reflexão sobre um autor muito importante chamado Max Weber, que escreveu uma obra de extremada relevância para a sociologia chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de 1905. Para Weber, um autor centrado na racionalidade, ele usou a racionalidade para justificar o capitalismo como sendo uma tecnologia racional
de ganho, de lucro. E ele parte dessa ideia de racionalidade exatamente para marcar através dela a ideia de modernidade. Portanto, a modernidade seria racionalidade, mais um olhar de desencantamento do mundo. O mundo já não seria algo mais encantado, místico, mas algo suscetível de uma captura racional. E Max Weber foi ao extremo dessa racionalidade ao usá-la para explicar uma dimensão econômica dentro da dimensão religiosa, e fez a sua obra, na qual, segundo ele, o espírito do capitalismo está na ética protestante, na medida em que, até então, o ganho do lucro era considerado algo imoral, aviltante. E para ele, a partir de Martinho Lutero, há uma virada nesta questão, de tal sorte que o ganho do lucro passa a ser considerado como um motivo de eleição do indivíduo perante Deus. Ou seja, é praticamente um dever do indivíduo buscar o lucro para provar diante de Deus o valor do seu trabalho e o significado da sua existência, e se mostrando ele, portanto, ao final dela, um eleito para Deus. Essa postura de Weber é um marco significativo, porque enquanto Marx estudou toda a anatomia, toda a estrutura do capitalismo, Weber foi buscar no capitalismo um fundamento espiritual. A questão do espírito do capitalismo, que ele foi encontrar exatamente nas bases luteranas da Reforma. Isso é um marco significativo e alguns estudiosos vão demonstrar que países que seguem as bases protestantes da religião conseguiram mais êxito e mais lucros do que em alguns países que optaram por uma visão do lucro como sendo algo imoral ou vexatório. É importante essas reflexões na medida em que, quando nos deparamos com algumas posturas religiosas, constatamos que elas não seguem nem Marx naquilo que é necessário para dividir o lucro, ao contrário, se apoderam do lucro e não permitem que haja a devida divisão, e ainda fazem do céu uma mercadoria e transformam o sujeito em uma coisa. O sujeito é coisificado e a partir disto ocorre o fenômeno do fetichismo. Ele é coisificado e a mercadoria do céu passa a ser qualificada como uma pessoa que dialoga e que dirige, de alguma forma, os destinos da coisa pessoa. Da mesma forma, em Weber, algumas religiões não permitem, não estimulam que as pessoas tenham o devido lucro e que dele usufruam, posto que
com alguma retórica, conseguem subtrair dessas pessoas todo o seu lucro e, com isso, a colocam numa situação de penúria e ignorância. Portanto, ao final, o que se busca, ou pelo menos uma referência mais adequada para tudo, seria parar de imitar alguns cristãos, deixá-los de lado e procurar imitar mais a Cristo. Talvez sejamos, nessa hipótese, um pouco mais originais e autênticos.